Boa noite. Acabamos de chegar da igreja, um culto abençoado, aonde falamos na palavra do Senhor sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens de Deus que não negaram a Deus na sua luta, na sua tribulação e nas suas dificuldades. Foram levados como escravos para servir ao rei Nabucodonosor, mas nem por um momento eles murmuraram. E quando foram ameaçados a ser lançados na fornalha, eles não desistiram da sua fé, eles não se prostraram diante daquele rei. E aquele rei ainda falou: quero ver quem pode livrar vocês das minhas mãos. E Deus livrou eles das mãos de Nabucodonosor e da fornalha de fogo, porque eles serviam ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus que nunca te deixa sozinho. Durante a sua luta, Deus jamais vai deixar você sozinho, porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós não suportamos passar pela luta sem Ele. Mas quando você serve a Deus, você nunca passa pela luta só, Ele está do teu lado. A luta veio, não desanima não, porque o Senhor está contigo. E se o Senhor está contigo, você vai vencer. Porque o nosso Deus é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Nós vemos na palavra do Senhor que várias guerras houve naquele tempo com o povo de Deus, mas eles sempre foram vencedores. A única vez que o povo de Deus perdeu uma batalha foi quando viu que tinha pecado no meio do povo. Quando Acã escondia o pecado no meio do povo, ali nós vimos que o povo de Deus perdeu aquela guerra. Mas logo o Senhor revelou para o seu servo Josué que tinha pecado no meio da congregação. E a partir do momento que aquele pecado foi retirado, foi revelado, foi descoberto, o Senhor novamente passou a dar vitória ao seu povo. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus zeloso. Ele cuida bem dos seus. Mas é necessário, irmãos, que nós também sejamos fiel ao Senhor. Que nós tenhamos uma vida santificada diante de Deus. Nós também temos que obedecer a palavra do Senhor. A ordem do Senhor para a nossa vida, a direção do Senhor para a nossa vida, para que tudo vá bem. Naquele instante ali, irmãos, Nabucodonosor achou que aqueles homens iam ser jogados naquela fornalha, iam ser mortos, porque não se prostraram diante daquela estátua. Mas eles disseram: o meu Deus, o nosso Deus pode nos livrar da tua mão e da fornalha. No entanto, se ele não livrar, nós não nos prostraremos diante da estátua. Isso é homens de Deus, irmãos, fiel a Deus, fiel até a morte é isso. É você saber que se você não negar, você vai morrer, e eles não negaram. Foram fiéis, estando prestes a ser lançado naquela fornalha, e poderia morrer se o Senhor não tivesse livrado. Mas eles confiaram no Deus Todo-Poderoso. Eles confiaram em Deus. E aquela fornalha, irmãos, se tornou um lugar de passeio para eles. Eles passearam dentro daquele fogo, dentro daquela fornalha de fogo ardente. E o rei ainda aqueceu 7 vezes mais, para que eles fossem devorados por aquele fogo imediatamente, por terem desobedecido a ordem dele. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens que foram ali para lançar aqueles 3 jovens na fornalha, eles não entraram na fornalha. Eles simplesmente foram levar os jovens para jogar lá dentro. E eles foram lambidos pelo fogo. Eles foram devorados por aquela quentura tão estrondosa que eles morreram sem entrar na fornalha. Mas os servos de Deus caíram ali dentro de pé, porque o nosso Deus é fiel. Ele te sustenta pela mão e não deixa você cair, para envergonhar o adversário, para envergonhar o inimigo das nossas almas. E aqueles homens começaram a andar ali dentro daquela fornalha,
E de repente o rei olha ali para dentro e fala: nós não colocamos 3? Eu não mandei colocar 3 homens ali dentro? Sim, rei, foi 3 homens. Ele disse: mas eu vejo 4. E um é semelhante aos deuses. O nosso Deus estava lá para refrigerar Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque Jesus, irmãos, é o refrigério da nossa alma. Diante das lutas, tribulações, perseguições, dificuldades dessa vida, Jesus é o refrigério para a tua alma. Se você tem Deus na sua vida, você vai vencer. Se você tem Deus na sua vida, não tenha medo da fornalha, não tenha medo de ser jogado na cova junto com os leões, como Daniel foi jogado, porque Deus permitiu que Daniel fosse para a cova, mas lá dentro Deus livrou Daniel. Deus não deixou que aqueles leões famintos devorassem Daniel. Mas em seguida, no dia seguinte, quando o rei chamou por Daniel, que Daniel saiu da cova, ele mandou lançar ali aqueles que inventaram, que acusaram a Daniel. Acusaram Daniel de buscar a Deus, de orar a Deus, ao Deus verdadeiro. Porque a única culpa para Daniel ir para a cova foi a de adorar a Deus, de fazer petições a Deus. Mas eles, irmãos, a Bíblia diz que no momento em que eles chegaram na boca daquela cova, os leões já devoraram eles. Eles e a sua família. A família de cada um deles foi jogada juntamente com eles naquela cova, porque eles tentaram o mal contra o servo de Deus, que não tinha culpa, que não tinha causa para acontecer aquilo ali. Era apenas perseguição por buscar a Deus. E se você está sendo perseguido porque você busca a Deus, não tema não. Se você está sendo perseguido, né? Está prestes a ser lançado na cova, porque você busca a Deus, não se acovarde. Continue buscando a Deus. Continue confiando em Deus como Sadraque, Mesaque e Abednego confiou. E você vai sair de lá com a vitória e mais. Quando o rei chamou eles para fora, eles não tinham nem cheiro de queimado. O fogo não queimou as roupas deles, nem as roupas tinham cheiro de queimado, irmãos. E quando o rei chamou ele para fora, o rei ainda falou que de hoje em diante, quem não glorificasse, não adorasse ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seria destruído. As casas deles iam ser destruídas, se eles não adorassem a esse Deus, porque esse era o único Deus verdadeiro que pode livrar. Então, Deus foi glorificado através de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, Deus não queria livrar eles de ir para a fornalha. Ele podia, mas ele esperou que eles entrassem na fornalha, livrou na fornalha para que o nome dele fosse glorificado, para que aquele rei que se achava tão poderoso soubesse que poderoso mesmo é o nosso Deus, que poderoso mesmo é aquele que tem o domínio sobre tudo e que está no controle de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus a quem nós servimos. Confia nele e vai em frente, sem medo de fornalha, sem medo de cova, porque ele é contigo. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. Hoje, o primeiro dia da semana. Que Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. E que você, nem por um momento, diante da sua luta, você duvide que Deus não está com você, porque Ele está contigo. Na luta Ele está contigo, Ele não vai te deixar só. Só confia nele. Clama a Ele e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.